O regime de Putin está ficando mais fraco a cada dia e as razões são óbvias. Divisões internas, esforços de guerra em queda e ataques implacáveis da Ucrânia. Esses ataques têm um papel crucial na queda de Putin. No momento, a economia russa depende fortemente da indústria de defesa. E agora, com esses ataques, a indústria de defesa está caindo e levando a economia russa junto. O que Putin fará para se manter no poder? A Rússia está se desmoronando. As tensões religiosas estão aumentando rapidamente, enquanto a Ucrânia está realizando ataques contra fábricas russas, que são a espinha dorsal do exército russo. Apenas ontem, as forças de defesa da Ucrânia confirmaram um ataque à fábrica russa Progress, em Cheboksary, onde são fabricados elementos de equipamento militar que a Rússia usa. A fábrica parou todas as operações e você entenderá assim que ver este clipe. Este ataque teve muito estrondo. Aqui está o clipe. Segundo a Ucrânia, esta fábrica produz componentes essenciais para sistemas hidráulicos e acionamentos eletromecânicos de equipamentos de combate pesado. Eles são de importância crítica para a operação de plataformas como obuseiros autopropelidos e sistemas de mísseis Iskander. Sem esses sistemas, os mísseis são incapazes de atingir seu alvo. A fábrica Progress fornece sistemas de orientação, estabilização e controle de voo que são integrados a um sistema de voo na fase de montagem. Uma linha de produção separada são módulos do tipo Cometa. Estes são dispositivos de navegação capazes de trabalhar com sistemas Globalnaya, Navigationaya, Sputnikovaya, sistema e sistema de posicionamento global equipados com proteção contra interferência de sinal. Tais módulos são usados em uma série de armas de alta tecnologia, Iskander-M Kalibr, X-101, X-69, bombas de deslizamento aéreo em Orlan-10, drones Lancet e uma nova variação de drones kamikaze do tipo Shahed. Agora, outra parte importante dos ataques contra as fábricas russas é que, é claro, eles estão ajudando a Ucrânia nas linhas de frente, mas também estão prejudicando a economia russa. Uma economia que agora está verdadeiramente dependente de sua indústria de defesa. Veja, sempre que falamos sobre a economia russa, os bots russos são muito rápidos em apontar que a economia russa ainda está crescendo mesmo após se tornar o país mais sancionado do mundo e na história da humanidade. Isso ocorre pois Putin está imprimindo dinheiro para financiar sua indústria de defesa. Esse crescimento do produto interno bruto, impulsionado pela defesa, não é a longo prazo. Imagine que você apenas produza um tanque. Esse tanque vai para a Ucrânia e é destruído. Pode-se adicionar esses 10 milhões de dólares ao produto interno bruto, mas no final não há nada de concreto a longo prazo para mostrar por isso. Esse tipo de crescimento do produto interno bruto, especialmente se continuar por muito tempo, é na verdade uma péssima notícia para a Rússia e a população russa do futuro. Por outro lado, Putin tem 78 anos, então ele realmente não se importa com o futuro da Rússia. Mas, do ponto de vista da Ucrânia, esses são os alvos perfeitos, porque são muito importantes para a economia russa e para o exército russo. E tudo que está custando à Ucrânia são alguns milhares de dólares em drones para destruir centenas de milhões de dólares de fábricas russas e da economia russa. Lembre-se, toda guerra é uma guerra de economia. Aqui nós realmente temos um economista explicando isso em nosso próprio podcast. Porque eu continuava vendo esses relatórios de que a Rússia continua visando a infraestrutura civil, o que para mim, pessoalmente, não faria sentido, tipo, por que eles não estão apenas usando sua munição limitada em coisas militares? É uma estratégia para matar a economia. É isso. Sim, basicamente, qualquer tipo de guerra é a guerra da economia, certo? Quero dizer, é um retorno sobre o investimento. Então, por exemplo, se a areia ucraniana, e recentemente provavelmente você ouviu falar desses enormes depósitos de munição que explodiram na Rússia, então a Rússia perdeu bilhões e bilhões de dólares, sabe? Basicamente na semana passada, sabe? E a razão disso acontecer foi porque basicamente a Ucrânia enviou drones no valor de 10 mil dólares ou 20 mil
outro de 100 mil dólares. E eles destruíram bilhões de dólares em munição. É esse o retorno sobre o investimento de que estamos falando? Quando a Rússia mira na Ucrânia, eles, por exemplo, miraram em um dos principais produtores de eletricidade, né, uma planta que seria considerada no valor de cerca de 1 bilhão de dólares. Eles enviaram alguns foguetes pesados que custam dezenas de milhões de dólares, mas, sabe, você gasta dezenas de milhões de dólares e, em troca, conseguiu destruir 1 bilhão de dólares. E a Ucrânia precisa renovar essa energia, então os recursos serão direcionados para isso ao invés de para fins militares. Então isso é uma coisa. É uma questão econômica, como você apontou corretamente. E a questão é, onde está o bom retorno sobre o investimento? Agora, os investimentos estúpidos e algo que a Rússia tem feito é como atingir literalmente alvos civis aleatórios, que não tem um valor estratégico ou econômico significativo. Por exemplo, você envia um foguete militar para algum tipo de hospital ou perto de um hospital que você sabe, você apenas destrói vidas, mas não está ganhando nada na frente econômica. E isso é feito para intimidar a população. É uma tática muito simples que você sabe, isso é feita, é um crime de guerra, é uma coisa horrível de se fazer. E a Rússia geralmente faz duplo toque quando eles enviam um foguete, então você tem a polícia e os bombeiros e os trabalhadores médicos vindo, e então eles lançam outro foguete, então você mata civis e tem mais baixas, e os civis e as pessoas, o povo ucraniano fica mais fatigado, e eles estão bem forçando o governo a parar esta guerra a qualquer custo. Bem, não funciona, realmente não funcionou até agora. A população ucraniana e o moral estão muito altos, eles não estão dispostos a ver isso. E na verdade agora Zelensky, o presidente da Ucrânia, está meio que refém do seu próprio povo. Você sabe, ele não pode, você sabe. Mesmo se as negociações se alguém estava empurrando ele para negociar, ele não pode porque as pessoas não querem. Você sabe, o povo ucraniano é a força motriz para o comportamento do presidente da Ucrânia. E por que eles perderam tanto? Porque a Rússia tem bombardeado eles e eles se acostumaram com isso, você sabe? Eles se acostumaram a viver no meio da guerra, no meio desses crimes horríveis, e eles estão bem sem paz até você sair disso e pagar por tudo que você fez. Então serve a vários propósitos, e alguns desses propósitos fazem sentido, como eu disse, e alguns deles simplesmente não fazem sentido. É a guerra da economia. E a Ucrânia realmente intensificou seu jogo apenas nas últimas semanas. Cobrimos inúmeras fábricas que a Ucrânia destruiu ou danificou. Na verdade, a situação está ficando tão ruim que os oficiais russos decidiram apenas mentir para seu público. Como vocês podem ver na tela, um grande incêndio começou em uma fábrica em Kazan, Rússia. Relatórios indicam que o incêndio ocorreu em uma instalação industrial, mas as fontes russas não especificaram qual. Enquanto isso, canais ucranianos do Telegram sugerem que pode ser uma fábrica de pólvora. Oficiais russos, no entanto, afirmam que o incêndio vem de uma oficina de tintas e vernizes em uma das fábricas, supostamente devido a um problema com o tanque de solvente. Isso me lembra uma história engraçada do Oriente Médio. Há poucas semanas, durante a Operação Rough Riders dos Estados Unidos da América contra os Houthis no Iêmen. Toda vez que realizávamos um ataque e anunciávamos que pegamos algum líder de alguma organização ou alguma parte dos Houthis, os Houthis sairiam e declarariam que sim, aquele indivíduo faleceu. Ele estava no prédio onde ocorreu o ataque dos Estados Unidos da América, mas morreu de um ataque cardíaco. Ele não faleceu devido ao ataque americano. É exatamente o que a Rússia está fazendo, onde eles dizem que o fogo que vocês veem é apenas de algum problema em um tanque. Não são os ucranianos que estão atacando a Rússia, e a razão por trás dessa mentira é simples e única. Todo esse tempo, a mídia russa tem dito aos cidadãos russos que a liderança ucraniana é incompetente, eles são corruptos e não sabem o que estão fazendo. São líderes bêbados que estão governando um país que é ilegítimo. Mas agora, eles estão atacando dentro da Rússia. Eles estão desferindo golpes que a Rússia não sofre desde a Segunda Guerra Mundial. Os cidadãos russos começam a questionar a narrativa que lhes é apresentada. Eles estão questionando se os líderes ucranianos são realmente incompetentes ou se a mídia russa está apenas mentindo para eles. E é exatamente por isso que Putin intensificou sua linha.
Ao invés de afirmar que a Ucrânia está atacando a Rússia, agora ele está apenas dizendo que isso é um simples engano. Aquela fábrica em chamas é só porque alguém acendeu um fósforo. E lembra daqueles bombardeiros destruídos? Bem, não foi a Ucrânia, foi o Reino Unido. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, está alertando seriamente os cidadãos russos sobre uma questão importante. Ouça você mesmo, isso não é um clipe de inteligência artificial, este é um clipe real, isso é o que ele disse. Embora, quem sabe, talvez haja alguns serviços especiais dos Estados Unidos da América envolvidos por inércia, mas os britânicos isso é 100%. Ele não culpa apenas a Grã-Bretanha, mas também diz que algumas agências dos Estados Unidos da América estão envolvidas por inércia. Eles estiveram envolvidos o tempo todo e continuam com esse envolvimento. E você vai ficar chocado ao ouvir onde ele disse isso. Há uma conferência acontecendo na Rússia e ele está dividindo o palco com o pai de Elon Musk, Jeffrey Sachs e Jackson Hinkle. Acho que é assim que se diz o nome dele. 2 patriotas americanos que estão indo para a Rússia e falando sobre o quão mau é o Ocidente. Agora, a Rússia está fazendo essa conferência por um motivo. Culpe o Ocidente, culpe a Ucrânia. Esse é um truque bastante antigo de ditadores. Se você tem problemas internos, se você tem pessoas protestando, adivinha? Crie um problema externo. Comece uma guerra, culpe alguém e então distraia-os de seus fracassos. A economia da Rússia está em dificuldades, então Putin está tentando de tudo e mais um pouco para distrair os cidadãos russos dos problemas da Rússia. A revista Agência de Notícias destaca os problemas econômicos da Rússia, enquanto o governo tenta esfriar a economia. Especialistas e empreendedores temem que, em vez de um resfriamento controlado da economia, agora estamos vendo sinais de super-resfriamento. Especialistas do Centro de Análise Macroeconómica e Previsão de Curto Prazo notam estagnação na indústria não militar. Queda na produção de alimentos, a extração de carvão continua a cair, a queda na produção de materiais de construção está acelerando, a produção de metais está caindo e na engenharia mecânica, uma queda dramática nas vendas e produção de carros na Rússia e queda na produção de maquinário agrícola. O humor na comunidade empresarial está piorando. Uma coisa subiu, e isso é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de acordo com este homem, Anton Kobiakov, que é um conselheiro do presidente Putin. No recente Fórum Internacional de Direito de São Petersburgo, ele declarou que, do ponto de vista jurídico, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ainda existe em algum lugar, alegando que leis foram violadas quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi dissolvida em 1991. Ele disse isso para tentar fazer parecer que a guerra da Rússia na Ucrânia é um assunto interno para Moscou. Se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não foi devidamente dissolvida, então é lógico concluir que legalmente a crise na Ucrânia é um processo interno. Aparentemente apoiando-o, o presidente da Associação de Advogados Russos, Sergei Stepashin, um ex-primeiro-ministro. Ele confirmou que, juridicamente, a dissolução da União Soviética em 1991 foi ilegal. Mas quais são as implicações disso? Se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ainda existe do ponto de vista jurídico, o que isso significa, por exemplo, para o status da Federação Russa hoje? Agora, nós temos tentado dizer a vocês há anos que este é o objetivo de Putin. Ele quer reconstruir a União Soviética. Na verdade, ele mesmo disse que o colapso da União Soviética foi o maior desastre geopolítico do século XX e agora, como parte de seu legado, ele quer reconstruí-la. Mas, infelizmente, ele subestimou gravemente a força do exército ucraniano e a força do povo ucraniano. Ele queria tomar Kiev em 3 dias, em 72 horas. Mas já se passaram mais de 3 anos, a Rússia sofreu mais de 1 milhão de baixas, e agora Putin está tentando descobrir qualquer maneira de realizar seu sonho. Agora, é aqui que é importante falar. Veja, ditaduras como a Rússia não são as mesmas que as democracias no Ocidente. Eles realmente não se importam com o custo humano desta guerra. A Rússia perdeu 1 milhão de pessoas, e Putin está disposto a perder mais 1 milhão. É exatamente por isso que a Rússia está se preparando para novas ofensivas. E a Rússia está levantando mais tropas porque Putin quer tomar a Ucrânia e ninguém sabe disso melhor do que o povo ucraniano. Eles têm vivido ao lado da Rússia, vivendo com medo há séculos agora.
E eles sabem que a única maneira de parar a Rússia é a força, nada mais. É impossível em sua mente terminar a guerra sem derrotar a Ucrânia. Isso é uma derrota para ele. Acredite, nós entendemos a mentalidade dos russos muito melhor do que os Estados Unidos a entendem. Somos vizinhos deles há muito tempo nesta região. São várias vizinhanças, incluindo guerras. Nós os entendemos, sabe? Putin quer recuperar o poder da União Soviética. É impossível, mas não sei se alguém consegue explicar isso a ele. E ele fará isso. E tenho certeza de que, para fazer isso, para alcançar seu objetivo, ele precisa conseguir isso primeiro e principalmente com a Ucrânia, através da Ucrânia, porque a Ucrânia é o maior país da União Soviética depois da Rússia. Este é um objetivo estratégico para ele. Aqui estão mais detalhes sobre mais tropas que Putin está levantando, mesmo após 1 milhão de baixas russas e mais de 1 milhão de pessoas terem fugido da Rússia porque não querem fazer parte da concepção de Putin. Eles não querem fazer parte do recrutamento de Putin ou mesmo desta invasão sem sentido. Tudo isso não vai parar Putin. Ele não se importa com a economia russa. Ele não se importa com o padrão de vida dos russos médios. Quase 4.000 escolas não têm sistema de esgoto na Rússia. 3.400 não têm água corrente. 3.500 não têm aquecimento central, de acordo com o Ministério da Educação da Rússia. Mais de 50% das escolas em Tuva não têm sistema de esgoto. Mas o que Putin está fazendo? Ele está investindo na indústria de defesa. Ele quer tomar a Ucrânia. Ele quer expandir a Federação Russa em vez de investir em seu próprio país. Putin se prepara para uma grande ofensiva no verão. A Rússia acumulou 50.000 tropas perto de Sumy e lança até 25 bombas guiadas por dia em Kostiantynivka. O objetivo é uma última investida para quebrar a resistência ucraniana e reivindicar uma vitória de propaganda. Agora, a cidade quase completamente cercada a leste, sul e oeste é o principal alvo da Rússia. A cidade é fundamental para a logística da Ucrânia em Donbas. A maioria dos 8.500 civis restantes são evacuados diariamente antes do toque de recolher às 3 da tarde. A inteligência ucraniana acredita que a ofensiva se concentrará nesta cidade e em Pokrovsk. A região de Sumy também sofre pressão. A Rússia avança lentamente, imitando a taxa de travessia de fronteira da Ucrânia de 2024. O avanço russo é mais veloz no norte devido às defesas ucranianas obsoletas e aos intensos ataques de drones. Vilas inteiras estão sendo evacuadas. Drones baratos comumente explodem no ar, sobrecarregando as posições ucranianas. A nova unidade russa de drones, Rubicon, está mirando as linhas de suprimento ucranianas até 40 quilômetros atrás das linhas de frente. É eficaz porque usa drones controlados por fibra óptica e frequências difíceis de bloquear, contornando os sistemas de guerra eletrônica ucranianos. A Rússia recruta de 10.000 a 15.000 tropas por mês, usando grandes bônus em dinheiro. A Ucrânia não consegue acompanhar. Um comandante de unidade de drones ucraniano, eles enviam onda após onda. Seus oficiais não se importam com quantos morrem. 8 em cada 10 são mortos, mas eles enviam mais. A vantagem dos drones russos está crescendo. Zelensky afirma que a China ajuda Moscou na produção de drones, mas recusa-se a vendê-los para a Ucrânia. Isso favorece o reconhecimento da linha de frente pela Rússia. Alguns drones russos agora voam tão alto que é difícil interceptá-los. A Ucrânia não tem defesas aéreas de curto alcance suficientes, como Hawks e Buks. A ofensiva de Putin pode não quebrar a frente, mas pode alterar o mapa o suficiente para prolongar a guerra, mesmo com a resistência da Ucrânia. O custo é enorme. Se este verão não trouxer um avanço, a diplomacia pode não ser retomada.